Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Vamos aqui para o terceiro e último vídeo referente às alterações legislativas que ocorreram aí no final do ano de 2019, né? Mais especificamente, segundo semestre de 2019. Estamos vendo então aquelas alterações legislativas importantes para o processo civil. E aqui nesse vídeo nós vamos tratar aí sobre 3 alterações pontuais no Código de Processo Civil. A primeira delas é uma alteração no artigo 53, um artigo que dispõe a respeito de regras de competência. Tá bom? Eu vou chamar aqui a nossa lousa para mostrar para você essa alteração. Então, meu amigo, minha amiga, está aí na tela o artigo 53 do nosso CPC. Gostaria de salientar que a alteração que nós vamos estudar agora foi promovida pela Lei 13.894 de 2019. Não gostaria de salientar com você que essa Lei 13.894 de 2019, ela foi a responsável por várias alterações na Lei Maria da Penha. No vídeo anterior, inclusive, nós estudamos aí algumas alterações da Lei Maria da Penha que possuem reflexos no processo civil, tá bom? E essa mesma Lei 13.894, ela alterou o artigo 53 para trazer aí pra gente a linha D de dado. Coloquei aqui em destaque para você, tá bom? Porque veja, o 53, inciso 1, alíneas A, B e C, nós já conhecemos, tudo bem? Aliás, tem vídeo aqui no canal em que eu comento todas as regras do artigo 53. Então, essas alíneas A, B e C já são nossas velhas conhecidas. Acontece que a linha D de dado é novidade, ok? Muito bem, vamos rapidamente fazer a leitura. É competente o foro, inciso 1, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Aí vem as alíneas A, B e C, e agora que nos interessa a D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Pois muito bem, então aqui nós tivemos uma alteração no que diz respeito à competência. Então, para essas ações do inciso 1, que são tipicamente ações de família, nós temos agora uma regra de competência em que será competente o foro do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar para propor essas ações. Tudo bem? Acontece que, infelizmente, existe um problema aí de técnica legislativa, né? Aquela velha história, né? Leis e salsichas é melhor a gente não saber como são feitas. Então, o nosso Congresso Nacional, ele comeu bola aqui. Por quê? Porque se nós analisarmos as alíneas A, B e C, que nós já conhecemos, nós vamos ter caso de competência sucessiva. Isso aqui só estou refrescando a sua memória, tá bom? As alíneas A, B e C são casos de competência sucessiva. O que isso quer dizer? Que eu preciso observar as hipóteses das alíneas A, B e C nessa ordem. Tudo bem? Então, primeiro é competente o domicílio do guardião do filho incapaz. Se não tiver, então, depois eu vou para o último domicílio do casal.
caso não haja filho incapaz. E aí, só em último caso, que eu vou no domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Por isso que nós dizemos que é uma regra de competência sucessiva, porque eu preciso observar a ordem trazida pelo código. Acontece que essa linha D de dado, ela não é competência sucessiva. Tudo bem? Essa alínea D, na verdade, prefere as demais alíneas. Tudo bem? Então aqui essa linha D, ela tem uma regra de preferência sobre as outras alíneas. Daí porque nós tivemos um erro, digamos assim, de técnica legislativa. Tá? A linha, na verdade, foi mal posicionada, porque, como eu disse, o inciso 1 do artigo 53 trata de competência sucessiva. E aí vem a linha D, que não é caso de competência sucessiva, e traz uma regra de preferência, né? Ou seja, quando eu tiver uma vítima de violência doméstica e familiar, o foro competente para essas ações de família será o foro de domicílio dessa vítima. Tudo bem? Preferindo as outras alíneas. Ok? Então essa é a primeira alteração pontual que eu queria trazer para você. Tá? Muito cuidado. A gente percebe, né, então, que no final de 2019 nós tivemos várias alterações relevantes do ponto de vista do combate à violência doméstica e familiar, né? E, inclusive, dispositivos que são benéficos aí para essas vítimas que se encontram numa situação extremamente delicada, né? Uma situação muito complicada. Pois bem, dito isso, vamos para a segunda alteração. A segunda alteração foi realizada no artigo 698 do nosso querido CPC. Ok? Novamente, vamos falar aí um pouquinho sobre ações de família. A novidade é esse parágrafo único aqui. Tudo bem? Esse parágrafo único é a nossa novidade. Então vamos lá. Artigo 698. Nas ações de família, o MP somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Muito bem, aqui nós tínhamos, então, uma regra, ou temos, né? Uma regra que fala sobre intervenção do Ministério Público nas ações de família, tá? Então, vem aquela questão. O MP, ele precisa intervir em toda e qualquer ação de família? Resposta: não. Nem toda ação de família o MP vai intervir. Se eu não tiver interesse de incapaz, nos termos do caput do 698, não há necessidade de intervenção ministerial, ok? Entretanto, o parágrafo único veio com uma mudança. E ele diz assim: o MP intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Então, na verdade, essa alteração legislativa criou uma nova hipótese, tudo bem, de intervenção do MP nas ações de família. Tá certo? Então, o que acontece? O MP não precisa atuar em todas as ações de família. Tá? Claro, eu estou falando isso quando o MP ele não for autor. Tá? Pelo amor de Deus, estou falando aqui do MP como o famoso antigo custos legis, tá? Ele intervindo na ação de família em que ele não é autor. Então veja, nas ações de família, o que precisa ficar claro é o seguinte: nem toda ação de família enseja intervenção do MP.
Originalmente, o caput do 698 dizia que o MP deve intervir nas ações de família quando houver interesse de incapaz. Maravilha! Agora, com esse parágrafo único, tem uma nova hipótese de intervenção, que é naqueles casos em que figurar como parte vítima de violência doméstica e familiar. Tudo bem? Então, ainda que não haja interesse de incapaz, o MP deverá intervir na ação de família se houver violência doméstica e familiar contra uma das partes. Tudo bem? Então, aí, segunda inovação legislativa que eu queria tratar com vocês. Ficou claro? Então, resumindo, ações de família, o MP precisa intervir em todas? Resposta: não. O MP precisa intervir naquelas ações de família em que houver interesse de incapaz e agora, com a novidade, quando a parte for vítima de violência doméstica e familiar. Tudo bem? Maravilha. Vamos para a terceira e última inovação legislativa que eu queria trabalhar com vocês. Temos aqui o artigo 1048 do CPC, ok? Muito bem. Essa regra diz o seguinte: terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais. E aí vem o inciso 3, em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Então veja só como a Lei Maria da Penha está com reflexos importantíssimos para o processo civil. Ok? Importantíssimo para o processo civil. Aí vem aquela pergunta, né? Professor, tudo bem, o 1048 é um artigo que está inserido no CPC, no Código de Processo Civil. Mas aqui, na verdade, eu tenho uma regra de teoria geral do processo. Concorda comigo? Porque o 1048, ele fala, na verdade, sobre preferência, sobre prioridade de tramitação. Então, é uma regra, a bem da verdade, de teoria geral do processo. E aí vem a pergunta: eu poderia aplicar o 1048, inciso 3, para as ações criminais? Ou seja, essa prioridade de tramitação também poderia valer, além dos processos cíveis, para os processos criminais? E a doutrina afirma que sim, que mesmo a regra estando inserida no Código de Processo Civil, seria possível sim a sua aplicação ao crime, porque se trata de regra de teoria geral do processo. Não seria uma regra única, específica do processo civil. Tudo bem? Meus amigos, é isso. O que eu tinha para conversar com vocês sobre inovações legislativas que afetam o CPC, eu fiz em 3 vídeos. Tudo bem? Tratamos aí sobre vários aspectos esses extremamente importantes para a sua prova, para o teu concurso e para o teu dia a dia. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e bons estudos.